Olha que bacana. Jeremias 33, verso 3. Invoca-me e te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Deixa eu contar algo que aconteceu comigo no Japão. Um dia eu estava lendo Ezequiel no banheiro e eu fiquei curioso e eu me ajoelhei lá no banheiro e falei: Senhor, me revela o que o Senhor está falando de Ezequiel do 40 ao 48. Detalhe, eu tinha acabado de ser envergonhado por um judeu, que ele falou que para o meu Jesus dar certo eu teria que jogar 8 capítulos da palavra no lixo. E eu me ajoelhei há muitos anos atrás e pedi isso para o Senhor. O que o texto diz? Invoca-me e te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Olha o verso 7. Aqui. Restaurarei a sorte de Judá e de Israel. Eu nem sabia o que era isso, hein? E os edificarei como no princípio. Purificá-los-ei de toda a sua iniquidade com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades com que pecaram e transgrediram contra mim. Verso 9. Jerusalém me servirá por nome, por louvor e glória entre todas as nações da terra. Olha assim, nações que sobram. Mas aqui Jerusalém está edificada, né? Que ouvirem todo o bem que eu lhe faço. Espantar-se-ão e tremerão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhes dou. Verso 14. Olha só. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a boa palavra que proferi para a casa de Israel e para a casa de Judá. Isso prova que o que está sendo falado de Ezequiel do 40 a 48 é literal. E aqui já tem um próprio resumo do fim do livro. Diz assim: Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, com mão poderosa e com braço estendido e derramado furor, hei de reinar sobre vós. Claro que aqui não está falando da igreja, né? Mas a igreja vai estar em algumas porções aqui. Só que agora você entende que o Senhor, nas Escrituras, que são profundas, e o Senhor que é profundo e dono das Escrituras, ele fala tanto dos glorificados como dos rebaixados, das nações que restam e por aí vai. Verso 34. Tirai-vos-ei dentre os povos e vos congregarei das terras nas quais andais espalhados, com mão forte, com braço estendido e derramado furor. Levar-vos-ei ao deserto dos povos. Perfeito. E ali entrarei em juízo convosco face a face. Como? Como entrei em juízo com vossos pais? No deserto da terra do Egito. Ao paralelo de Apocalipse 12, Apocalipse 16, as taças da ira de Deus, né? Aqui que vai ficar interessante. Verso 37. Far-vos-ei passar debaixo do meu cajado e vos sujeitarei à disciplina da aliança. Separarei dentre vós os rebeldes, aí vai ter gente rebelde, e os que transgridem contra mim. Da terra das suas moradas eu o farei sair, ou seja, eles vão para o deserto. Mas não entrarão na terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor. Isso é porque foram rebeldes. Agora, aqui é o ponto-chave. Quanto a vós outros, vós, ó casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, ide, cada um estiva aos seus ídolos, agora e mais tarde, pois a mim não me quereis ouvir. Mas não profaneis mais o meu santo nome com as vossas dádivas e com vossos ídolos. Por quê? Porque no meu santo monte, ainda o Espírito Santo fala assim, no monte alto de Israel, lá onde ele mostra a cidade edificada, Ezequiel 40. Diz o Senhor Deus, ali toda a casa de Israel me servirá, toda naquela terra. Ali me agradarei deles, ali requererei as vossas ofertas e as primícias das vossas dádivas, com todas as vossas coisas santas. Verso 41 para finalizar. Agradar-me-ei de vós como de aroma suave, quando eu vos tirar dentre os povos e vos congregar das terras em que andais espalhados. Eu serei santificado em vós perante todas as nações. O Senhor está falando o que vai fazer em Ezequiel do 40 a 48. Vai ter sacrifícios e ofertas que serão agradáveis a Deus, ainda que sejam com animais, porque isso vai ser para as nações, vai ser memorial, referência, reverência. As primícias vão estar honrando a Cristo e a igreja, que são as verdadeiras primícias. Irmãos, é como se as nações estivessem sempre indo lá honrando o Senhor. Olha só, Senhor, o Senhor um dia foi primícia por nós.
O Senhor um dia foi primícia para esses sacerdotes. Esses sacerdotes são primícias de todo o povo da terra. Hoje nós entregamos as primícias para o Senhor. Isso daqui falava a respeito do Senhor. Nós compreendemos que isso daqui é a realidade. O Senhor é a realidade de tudo isso que nós fazemos. E nós estamos entregando a primeira parte para os teus sacerdotes. E os sacerdotes, na hora de ministrarem, vão ter a mesma fala, honrando Cristo e a igreja. Isso anula o sacrifício de Cristo? Não. Isso dá mais ênfase ao sacrifício do Senhor. O Senhor, não querendo que a gente espiritualizasse isso, ele pegou Ezequiel e falou: vou te mostrar tudo isso. Coloca os olhos no que você vai ver, ouve com os próprios ouvidos e coloca o coração, porque isso vai ser para vergonha dos filhos de Israel. E 8 capítulos profetizando o que Zacarias falou em poucas palavras. Não é pegadinha do Senhor, é instrução. Eu vou pôr o texto aqui, irmão, de Salmo 51. Irmãos, vocês sabem que no Salmo 51, Davi está pedindo perdão pelos seus pecados, né? Principalmente aqueles que ele fez, o adultério, né? E aí ele está pedindo perdão e se arrependendo. Isso eu acho que a maioria dos irmãos sabem, né? Aí o Senhor fala aqui, ó. Davi, inspirado pelo Espírito Santo, fala aqui: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável, porque ele estava meio abatido. Não me repuses da sua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação. Ele estava perdendo isso. E sustenta-me com um espírito voluntário. Aí no verso 13 ele fala, ele promete ao Senhor: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Ok. No verso 16 ele diz assim, olha a parte espiritual cruzada com a parte literal. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu te daria, e não te agradas de holocausto. Será que Davi estaria baixando um decreto para ninguém mais cumprir a lei de Moisés? Obviamente que não. Aí o Davi fala: sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezará, ó Deus. Nós vamos explicar para vocês o porquê que Davi está falando isso. Ele não está contra a lei de Moisés de maneira nenhuma. Ele está buscando aqui algo consciente do Senhor. E aqui ele vai restaurar o entendimento. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Tá vendo como ele previa? Você sabe o que está escrito no livro da lei? Que os muros de Jerusalém Deus iria botar fogo nos muros de Jerusalém e iria derrubar os muros nos quais eles confiavam. Está escrito isso no livro da lei, 100% de certeza. Davi, sabendo disso, ele fala: edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Ok. Isso daí está falando tudo espiritual. Tá falando. Mas quando Davi fala: edifica os muros de Jerusalém, então você vai receber sacrifícios agradáveis, ofertas e holocaustos no altar, Davi não está falando somente para o espiritual. A prova disso é que Deus levanta Ezequiel para profetizar um templo com medidas, com altares, com sacrifícios. Levanta Zacarias para falar que as panelas da casa do Senhor serão santas e nelas simularão as carnes. E aí tem vários outros textos, tem até Malaquias que a gente não leu, onde o Senhor mostra e fala que a aliança com Levi não seria anulada e que ele iria purificar os filhos de Levi e eles iriam cumprir direitinho a lei dele e iria apartar muitos dos seus pecados. Isso é um outro texto que daria para ler. Quando Davi fala que o Senhor não se agrada de sacrifícios e holocaustos, é porque ele havia feito um pecado premeditado, irmãos. No livro da lei tinha vários tipos de sacrifício. Quando os filhos de Israel tiver consciência de pecado, então fareis isso. Quando o povo todo pecar, coletivo, então fareis isso. Quando alguém quiser fazer uma oferta ao Senhor, voluntariamente, fareis isso. E tinha o dia da expiação, tinha sacrifício para cada tipo de pecado. Mas o Senhor nunca falou assim. Quando alguém premeditar um pecado, quando alguém pensar em um adultério e planejar ele, e fizer, então você vai me trazer esse tipo de sacrifício. Nunca. Não tinha mais sacrifício para Davi oferecer, pelo que o Espírito tomou ele e entendeu que ele tinha que quebrantar o coração, porque se tivesse algum sacrifício, ele mesmo poderia dar. E se Davi fosse lá para o Senhor com a cara de pau, com ofertas e holocaustos, ele iria receber a mesma punição, a mesma denúncia que o povo recebe
quando o Senhor fala assim para Jeremias: esse povo aí vem aqui, traz ofertas e depois volta a pecar, achando que isso vai mudar a minha sentença? Eu como carne por acaso? Manda eles juntarem tudo isso daí e vai comer carne, em outras palavras, vai fazer um churrasco com isso, porque eu não quero isso. Mas era a lei dele. Se você fizesse de maneira obediência, né, fidedigna. Davi entendeu isso, profetizou o espiritual e fecha com o literal no tempo do milênio. O Senhor não podia falar assim: olha, as nações apenas levantem as suas mãos, orem para mim, assim como a igreja fazia. As nações farão, e isso é o sacrifício que me agrada. Ele poderia, mas ele quer um templo, ele quer a lei dele sendo feita de maneira perfeita e didática para ensino das nações, e honra e memorial e reverência e referências ao sacrifício dele e até o sacrifício da igreja, porque o sacrifício da igreja está sobre o sacrifício de Cristo. Muitos das testemunhas de Jesus, no Apocalipse 11, vão dar a sua própria vida pelo seu próprio Senhor. Muitos, e vão dar a sua vida para salvar muitos ali. Ou seja, por isso que eles são primícias também. É claro que nós não estamos sendo expostos a esse tipo de prova, de dar a vida no lugar do Senhor, não é? Mas pessoas já deram e darão a sua própria vida pelo Senhor. Vão ser primícias para Deus. Lembra um salmo que diz, e Paulo até citou em Romanos 8, a todo dia, como está escrito, todos os dias somos entregues como ovelhas ao matadouro. São cordeiros, é como se fossem vários Cristos indo para o matadouro. E isso fala das testemunhas. Por isso que em Romanos 8, Paulo fala da grande tribulação. Ele fala: o que nos separará do Senhor? Será a espada, morte, principados, potestades, fome, nudez, tudo o que vai acontecer na grande tribulação. Irmãos, por acaso algum profeta do Senhor profetizaria alguma coisa que não se cumpriria? É impossível isso, né? Tudo que foi profetizado vai se cumprir, ou nessa vida ou na outra. Aqui eu separei 2 textos, Malaquias, e eu resumi, Malaquias 2 e Malaquias 3. Sabe que no capítulo 1, o Senhor está reprovando os sacrifícios e ofertas que eles ofereciam, e diz que grande seria o nome dele entre as nações, e que em todos os lugares se ofereceriam sacrifícios agradáveis ao Senhor. Ponto. Fechou. Isso acontece no nosso tempo. Grande é o nome do Senhor entre as nações, e em todos os lugares nós oferecemos sacrifícios espirituais ao Senhor, como Pedro disse. Mas o que o profeta Malaquias está profetizando no capítulo 2 e 3 já não é esse tempo, é um outro tempo. Olha só. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz. Aliança com Levi de vida e paz. Ambas lhe dei, eu para que me temesse. Com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. Irmãos, se isso tivesse acontecido no passado, o Senhor não teria buscado lugar para uma nova aliança. Olha só o verso 6. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade apartou a muitos. Quando que isso vai se cumprir? É claro que para a gente que é espiritual e tem a visão avançada, a gente sabe que isso daqui está falando dos 144 mil também. Mas, irmãos, o Senhor buscou uma nova aliança porque a de Levi não foi perfeita. Mas aqui o Senhor está praticamente dizendo que a aliança com Levi vai continuar, que foi de vida e de paz, e que ele temeu e tremeu. Ou seja, fez algo que não aconteceu no passado. Não é? Em Malaquias 3 diz assim, 3 do 1 ao 5. Vamos lá, só essa leitura aqui, paciência. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Bom, você sabe o que significa isso daqui, né? Primeiro João Batista e depois, quem? Elias. De repente virá o Senhor ao seu templo. Aí, tá falando do que isso aqui? Não tá falando de Ezequiel, irmãos? De repente virá o Senhor ao seu templo, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda?
Está vendo como não está falando da primeira vinda de Cristo, vindo ao seu templo que somos nós? Porque está falando, de repente virá o Senhor ao seu templo. Ou seja, e ele vem. Mas quem suportará o dia da sua vinda? O templo aqui está falando de Ezequiel, do 40 a 48. Ou seja, nos próprios sacerdotes, é claro, dentro de nós, glorificando o corpo, mas também com um templo literal, como está escrito. E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como um fogo de ourives e como a potassa dos lavandeiros. Olha o verso 3, que interessante. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. E é aqui que vai se cumprir o que falou no capítulo 2. A minha aliança com ele continuará, será de vida e de paz. Ele temeu e tremeu diante de mim e apartou a muito das iniquidades, a muito dos povos, das nações, e a comando da igreja, claro. Então, a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos. Será que nos dias antigos eles falavam só de Cristo? Cristo nem tinha vindo. E como nos primeiros anos, aqui prova clara de que Ezequiel 40 do 48 vai se cumprir. Chegar-me-ei a vós outros para juízo, serei testemunha veloz contra os feiticeiros. Bom, aqui acho que não precisa mais ler, está tudo certo. Irmão, se você lê o profeta Malaquias cruzando com Ezequiel, pensando na nova aliança, pensando no contexto todo, você entende perfeitamente o que o Malaquias está falando. Nunca tinha entendido com tanta precisão essas palavras, porque eu apenas jogava tudo na igreja. E quando eu digo apenas, não quer dizer que é pouca coisa. É boa coisa, é muita coisa. Mas olha a grandeza de ensino agora. Não tem palavra que você não explique. Não tem verso que você pula. Quando que no passado eles apartaram a muitos da iniquidade, foi vida e paz, e temeu e tremeu? A gente poderia falar que houve um punhado ali no tempo de Josué, um pouquinho no tempo de Davi, um pouquinho no tempo de Salomão, mas Malaquias não está falando disso. Está falando, o Senhor vai vir no seu templo, vai se assentar, vai purificar os filhos de Levi, e aí sim vai se cumprir o que foi dito no capítulo 2. Aí eles vão fazer ofertas agradáveis, como nos primeiros dias, e vai apartar muitos dos seus pecados, porque aí vai ser agradável, e o próprio Senhor estará lá. Nesse templo que termina lá em Ezequiel, e aqui você vê que tem o nome de Dan no 40. Lembra que o Senhor mostrou um edifício e um muro ao redor? Ele mostrou isso, certo? Mas aqui ele não falou das portas e das medidas. Aqui ele falou. E olha como é que termina. Verso 35. 18.000 côvados em redor, e o nome da cidade desde aquele dia será: o Senhor está ali. Agora presta atenção. Olha como a parte espiritual e a literal, elas se encontram. No selamento dos 144.000 não está Dan e nem Efraim. Por quê? Porque o Senhor está usando a parte espiritual, que é o nosso tempo, irmãos. A tribo de Dan fala que Dan seria serpente no caminho. Uhum. Já bate certinho lá com Gênesis. Serpente, certinho. A tribo de Dan, ela foi usada para falar da parte maligna, da parte do diabo. Porque realmente houve uma apostasia muito grande da tribo de Dan. Se você ler a grande apostasia da tribo de Dan. E a tribo de Benjamim quase parou de existir. Quase. O Senhor quase aniquilou a tribo de Efraim. A tribo de Benjamim. Então a tribo de Dan fez uma apostasia muito grande com bezerros. E ela foi usada para o mal. E a tribo de Efraim não está nos 144.000 porque Efraim não é tribo, se tornou um reino. É claro que começou com um filho de José, depois passou a ser meia tribo, depois passou a ser uma tribo muito grande, depois passou a ser um reino. Olha como o Senhor está usando a parte espiritual para o nosso tempo. Só que lá no templo de Ezequiel, está ali as portas como tribo. Olha o literal lá. O espiritual e o literal. Hoje, a parte espiritual, então, convém as interpretações espirituais. Deus usa a espiritualidade das tribos, mas não anula o literal. E aí eu separei aqui 4 textos dentro de Ezequiel,
que são textos que têm que se cumprir na gente. Os 4 textos que eu tenho aqui dentro de Ezequiel é só para falar de olhos e de ouvidos. Se você tem olhos, irmãos, e está vendo a gente, e tem ouvidos, então você pode ver o que está sendo falado, ouvir o que está sendo falado e pode ler na palavra. Você pode ler 8 capítulos hoje mesmo. Resolve essa questão na sua vida hoje mesmo. Separa 1 hora antes de dormir e lê do 40 a 48 e vai espiritualizando tudo. Toma nota, você não vai conseguir. Então, é um acréscimo, sabe? É uma peça que estava aqui separada, eu vou dar para os irmãos como um acréscimo. Ezequiel, capítulo 8, do 17 ao 18. Vamos ver se eu consigo retomar aqui o pensamento que eu tinha. Diz assim: Então me disse, vês, filho do homem, acaso é coisa de pouca monta para a casa de Judá o fazerem eles as abominações que fazem aqui, para que ainda encham de violência a terra e tornem a irritar-me? Eles achegaram o ramo ao seu nariz, pelo que também eu os tratarei com furor. Olha só, os meus olhos não pouparão, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos em alta voz, nem assim os ouvirei. Vê que o Senhor está falando aqui de olhos e de ouvidos. Assim como eles têm olhos e ouvidos, e eles não veem e não ouvem a voz do Senhor, então o Senhor que tem olhos e ouvido também vai se fazer de cego e de surdo. Aí, olha só, acompanha isso, segue essa expressão dentro do profeta Ezequiel. Eu gosto de fazer muito isso, de seguir expressões parecidas. Ezequiel 12, do 1 ao 2, diz assim: Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, tu que habitas no meio da casa rebelde, que tem olhos para ver e não vê, tem ouvidos para ouvir e não ouve, porque é casa rebelde. Isso não lembra o que falou o profeta Isaías? E depois eu vou mostrar, né? Acho que hoje não, mas um outro dia eu mostro para vocês o porquê que tem muito a ver Isaías com Ezequiel. Vamos continuar perseguindo essa expressão, porque ela é interessante. O próximo está em Ezequiel 40. Vê que ele está falando de olhos e ouvidos, né? Ezequiel 40. Disse-me, filho do homem, vê com os próprios olhos, ouve com os próprios ouvidos, e põe no coração tudo quanto eu te mostrar, porque para isto foste trazido aqui. Irmão, será que ele foi trazido e o Senhor está falando, vê com os olhos, ouve com os ouvidos, bota no coração, só para a gente dizer que foi tudo espiritual? Anuncia, pois, à casa de Israel tudo quanto está vendo. Aí o que ele vê? Vi um muro exterior que rodeava toda a casa, e na mão de um homem uma cana de medir de 6 côvados, cada um dos quais media 1 côvado e 4 dedos. Ele mediu a largura do edifício, uma cana, e a altura, uma cana. Agora, a última vez onde aparece essa expressão está em Ezequiel 44, do 1 ao 6. Diz assim: Então o homem me fez voltar para o caminho da porta exterior do santuário, que olha para o oriente, a qual estava fechada. Disse-me o Senhor: Esta porta permanecerá fechada, não se abrirá, nem se entrará por ela, porque o Senhor, Deus de Israel, entrou por ela, por isso permanecerá fechada. Olha só, quanto ao príncipe, ele se assentará ali por ser príncipe, para comer pão diante do Senhor. Pelo vestíbulo da porta entrará e por aí mesmo sairá. Verso 4. Depois o homem me levou à porta do norte, diante da casa. Olhei e eis que a glória do Senhor enchia todo o templo. Lembra que eu falei? Se tem porta, aqui é a chave. Aqui está a chave. Então caí rosto em terra. Disse-me o Senhor: Filho do homem, nota bem. Vê com os próprios olhos, ouve com os próprios ouvidos tudo quanto eu te disser de todas as determinações a respeito da casa do Senhor e de todas as leis dela. Nota bem quem pode entrar no templo e quem deve ficar excluído do templo. Era como se o Espírito Santo estivesse dizendo aqui, ó, filho do homem, nota bem, não vai espiritualizar tudo que eu estou te falando, porque eu estou te dando a planta de uma casa. Através disso, você vai envergonhar a casa de Israel, porque esse que está no contexto e eu não li, e você vai ver quem vai ficar dentro e quem vai ficar fora. Porque em Ezequiel 43, o Espírito Santo vai denunciar falando assim, ó, eles no passado colocaram um muro entre eu e eles,
para que eu não repreenda eles. Eles não queriam ouvir, não queriam me ver. Colocaram um muro, está em Ezequiel 43. Sabe o que o Senhor vai fazer? Também vai colocar um muro entre o santo e o profano. Assim como os rebeldes no passado colocaram um muro, o Senhor também vai colocar um muro. E olha só, vê as leis, as determinações, as medidas, tudo, bota a mente e o coração. Pelo amor de Deus, Ezequiel, não vai espiritualizar tudo isso, porque eu estou gastando muita conversa aqui. Assim, é claro que eu estou brincando, mas é mais ou menos isso, né, irmãos? Para quem tem ouvidos para ouvir, é mais ou menos isso. Se você tentar espiritualizar com o coração aberto, você tem revelação. Jesus disse, eu sou a porta. Quem entrar por mim, entrará e sairá e achará pastagem. Perfeito, ele é a porta. Ele é a porta por qual todos nós entramos. Mas no milênio, ele vai entrar por uma porta e essa porta vai ficar fechada. E quem é que vai poder entrar, ter acesso àquela porta? Só os glorificados. Por isso ele fala, entrará e sairá e achará pastagem. Irmãos, o Salmo 23 parece que é uma coisa assim bonita. Não, parece que é uma coisa bonita. É uma coisa bonita, mas parece que é uma coisa assim só para a gente falar, nossa, que textos bonitos. O Salmo 23 é totalmente profético. Lê lá. Ainda que o Senhor me faz andar em pastos verdejantes, me leva por águas tranquilas, é o milênio. Ainda que eu passasse pelo caminho da sombra da morte, mal algum temeria, grande tribulação. Você vai ler a palavra de Deus com um ponto de vista mais avançado.